voz. Porque passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Aleluia. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre sou, aleluia, glória a Deus, nós somos livres para adorar ao Senhor, glória a Deus, que maravilha. Nós podemos estar aqui reunidos no nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Deixa eu ajeitar aqui para eu enxergar direitinho, gente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que está tudo certo. Glória a Jesus, aleluia! Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, posicionados aonde Deus nos chamou para estar. Essa atmosfera aqui é uma atmosfera de amor, de cuidado, de proteção, de chamado, né? Uma atmosfera de posicionamento, de alinhamento, é onde o Senhor nos chama para poder nos apacentar, nos corrigir, nos instruir, nos acolher, aleluia, para limpar, tirar aí os bichinhos que vão se acumulando nos nossos ouvidos, né, como ovelhinhas do Senhor, os bichinhos, as sujeirinhas, a mente, a confusão, as coisas vão aí, os embaraços, a hora do Senhor limpar, aleluia, glória a Deus, como é bom, é hora dele mandar fogo, né, para tosquear também, isso acontece também na live de oração, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aleluia, onde você estiver, não importa o lugar onde você está, importa que Jesus esteja com você. Aleluia. Nós não estamos aqui por acaso, né? A gente sempre fala isso. O Espírito Santo tem nos trazido, o Espírito Santo tem nos ajudado a chegar neste lugar. Ele tem nos conduzido no caminho, live após live, passo a passo. Ele tem também trazido nessa impressão, ele tem imprimido no nosso coração algo que está ficando a cada dia que passa mais claro, mais cristalino diante de nós, essa visão da missão que o Senhor tem conosco nessa terra. A missão não é provar que nós estamos certos. Já decoraram? Já entenderam? A missão é revelar o quê? Que Deus ama. E nesses dias, né, enquanto as nações estão aí abaladas, enquanto os conflitos, né, estão envolvendo Israel, Irã, assustando o mundo, o Senhor ele vem diante de nós, né, nos lembrando que de algo muito profundo, algo maior do que tudo isso que a gente está vendo diante de nós, que é a missão tem um coração. Nós não podemos esquecer isso. Olha como o Senhor é precioso, vem nos instruindo de live em live para a gente chegar até aqui. E esse coração é o coração de Deus. Então hoje é uma noite de alinhamento espiritual. Hoje o Senhor vem assim endireitar a gente no caminho, mais um pouquinho, porque Ele é Pai de amor. Aleluia. Vamos orar nessa hora para que a gente possa estar ministrando a palavra, adorando a Deus também, aleluia, glória a Deus, clamando por aquele que nós precisamos, nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de forma alguma. Ainda mais nesses dias, gente, pelo amor de Deus, se apegue aí com Ele, não larga a mão dEle, não se separe dEle, em nome de Jesus. Deus, papai querido, precioso, amado da nossa alma, nós nos aproximamos do Teu trono nessa hora, no nome de Jesus, derramamos o nosso coração em gratidão, porque o Senhor é soberano sobre
todas as nações, sobre toda a nossa vida, sobre todos os povos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, os pecados que nós cometemos conscientes e os pecados que cometemos inconscientes. Perdão, Senhor, se nós permitimos que medo, julgamento ou dureza entrasse no nosso coração. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, ensina-nos todas as coisas, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Vem tocar nos lugares que só o Senhor pode tocar. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Lança luz nas trevas do nosso coração, Pai. Oh, o Senhor disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. E nós cremos na tua presença neste lugar. Nós declaramos a nossa intercessão, nossa oração será alinhada com o teu coração, porque nós estamos ouvindo a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a tua presença aqui, neste lugar, nessa atmosfera, e aonde esta live chegar, Senhor, não importa a hora, não importa o dia, assim como a tua palavra, a oração, Senhor, que sai, ó Deus amado, daqui do lugar, Senhor, onde nós somos chamados a estar, dos joelhos dobrados diante da tua presença, do coração quebrantado. Estas orações não caem, não morrem, elas vivem, Senhor, para, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tiver liberado, Pai. Enquanto o Senhor não for construído aquilo que está no teu coração e através da oração liberada na terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, essas orações são vivas, são atemporais, Deus. Atemporais, Pai, até que se cumpram, em nome de Jesus. Oh Deus, por isso eu te peço a bênção do Senhor sobre todo o coração, sobre toda a vida que se colocar diante dessas lives, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu ia colocar um cântico, mas não vou colocar mais. Nós vamos cantar a palavra. Nós vamos cantar aquilo que está no coração de Deus. Aleluia. Quando nós abrimos João 3, no versículo 16, aqui diz assim, a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E se você não sabe cantar esse louvor, basta pegar a palavra. Se você não sabe o versículo, basta você cantar o louvor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mais uma vez, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Senhor. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar, essa é a palavra que nós temos que ter nos nossos lábios, essa é a semente que nós temos que semear. Não importa se é dia claro, se é dia escuro, se é dia, se é noite, se está chuva ou se está sol, se está quente ou se está frio.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia! E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, aleluia, cheio de verdade. Oh, santo, 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 não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu o nome que estava acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi quando o Espírito Santo me trouxe de volta para Jesus. Eu não sabia nenhum, eu não me lembrava de nenhum. Então esse foi o primeiro versículo. Essa foi a primeira palavra que eu ouvi. E foi através dessa palavra que o Espírito Santo de Deus me convenceu do meu pecado. Aleluia, glória a Deus. Você viu que coisa tão maravilhosa? É uma palavra que fala de um amor tão grande, e ele é poderoso para quebrar as cadeias. O amor de Deus é poderoso para quebrar as cadeias que aprisionam, para tirar as escamas dos olhos, os comichões dos ouvidos. O amor de Deus é poderoso. Aleluia, como é lindo esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, essa é a palavra do nosso Deus. Glória a Jesus por isso. Que maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Aleluia, que o Senhor venha a cada dia nos convencer mais e mais do pecado, da justiça e do juízo, e trazer para nós mais luz, para que nós possamos entender a profundidade, né? A profundidade, aquela postura, aquela coisa da cruz, né? De cima para baixo, e a largura, para que a gente possa entender a dimensão. Aleluia. Quando nós dizemos em João 3,16, quando Deus diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, não diz aqui, né, que Deus amou apenas um povo, não. Ele diz que amou, não diz que amou só aqueles que estavam certos, não diz que ele amou só aqueles que concordavam com ele, não diz que ele amou quem era mais assim ou quem era mais assado, não. Diz que ele amou o mundo. Então nós precisamos entender que a cruz de Jesus, quando ela foi levantada, ela não foi levantada para poder provar argumento, né? Ah, porque esse argumento para levantar uma ideia ou uma filosofia, não. Ela foi levantada para poder revelar um coração que amava, um coração que desejava ter um povo. Quando as nações entram em conflito, o reino continua avançando com outra visão, com outra lógica, com outro pensamento, porque está alinhado com o amor de Deus. Nós, a igreja do Senhor, entende que Deus ama os israelenses, Deus ama os iranianos, Deus ama os japoneses, Deus ama os brasileiros, Deus ama os que estão assustados, Deus ama quem está em paz, Deus ama quem está apavorado. Deus ama. Então a missão de Deus, ela começa no amor, não começa na razão. Ah, não, eu não vou agora amar, não, porque esse povo é ruim, porque é sempre assim, porque não acaba, porque não tem fim, não, você tem razão.
Você pode até ter razão, mas o amor não começa na sua razão, nem na minha razão, nem na razão de ninguém. O amor começa em Deus. E ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. É isso, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Então a missão de Deus, o amor, né, que é amar, revelar que ele ama, a missão que ele nos deu é para reconciliar. 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos aqueles que Deus usa para poder dizer: olha como eu amo, eu amo. Enquanto, né, homens poderosos na terra, os governantes, eles rompem relações, eles quebram alianças. A igreja está aqui para poder anunciar reconciliação. Em Deus, a amizade. Em Deus, perdão, em Deus, há reconciliação. Essa é a palavra que a igreja tem que anunciar, é o anúncio que a igreja faz. Enquanto há ameaça de guerra, nós carregamos uma mensagem de paz. A missão, ela não é a gente ficar vencendo debates, argumentos, quem tem razão, quem não tem razão. Missão é representar o coração reconciliador de Deus. Olha, a gente vê a situação desse jeito, mas existe um Deus que deseja reconciliar, que deseja chamar de volta. Um Deus que ama. Quando as nações se abalam, Salmo 46 está dizendo assim, gente, isso é muito poderoso. Salmo 46 diz assim: as nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltada entre as nações. O Salmo, ele não está dizendo que não vai nada abalar, está dizendo os reinos se abalam. Ele não está negando o abalo, mas ele está apontando para quem continua no trono. E nós, olha só, nós somos tão esquecidos, mas isso o Senhor já trouxe para nós em lives passadas. Então o Salmo, o salmista aqui nessa palavra não está negando que existe o abalo. Deus não deixou escondido isso, mas ele aponta, ainda que abale, alguém que está no trono. Existe um coração que ama e ele está no trono. Guerras não anulam a soberania de Deus. Deus continua soberano. Igreja, você precisa entender isso. Elas revelam o quanto, elas só vêm para revelar, não, o quanto as nações, o quanto nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Porque aonde Deus está, onde o reino de Deus está estabelecido, há paz. Se não há paz, é porque Deus não está ali. Então, uma grande necessidade de Deus. Aí fala assim, missões, né? Ela não acontece apesar dos abalos. Ai, tem gente que pode dizer isso, né? Apesar dos abalos, apesar das guerras, apesar das lutas, as missões acontecem. Não, não é assim, é diferente. É justamente porque existem os abalos, é justamente porque existem as guerras, é justamente porque existem esses momentos difíceis, é que as missões acontecem através, esse é o caminho por onde as missões são realizadas. Não haveria de se manifestar se não fosse necessário.
Então a palavra do Senhor diz: não tenham medo. Mateus 24, 6 e 7. Lá está dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus, ele não disse: entrem em pânico. Não, ele disse: não tenham medo. Então, o coração do missionário, gente, um coração missionário, ele é estável em tempos instáveis. Sim, no tempo de instabilidade, o coração missionário respira fundo e fala: calma. O Senhor, o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. O mundo, ele interpreta a guerra como desespero. E é desesperador mesmo, para mim também. Eu não estou dizendo para vocês agora, quando eu falo isso, eu penso: Jesus, mas como? Na carne, sim, mas eu entendo que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Então, o mundo fora de Deus interpreta como uma coisa para se desesperar. Mas a igreja, ela precisa aprender a interpretar quando ela ouve de guerras e rumores de guerra. Ela precisa ler nas letrinhas miúdas, nas entrelinhas, como uma urgência de anunciar o amor. Há uma urgência, não tem tempo para. Sabe aquela música que fala: não tenho tempos para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama, né? Não é hora mais para gente perder tempo com ressentimento, com mágoa, com fofoca, com inveja, com sentimento de inferioridade, ai, com crise existencial. Não há tempo para a gente poder perder, não há. Nós precisamos olhar para aquilo que está escrito lá em Apocalipse 7:9, pegar a nossa Bíblia em Apocalipse 7:9 e ler ela como se nós estivéssemos vendo o quadro final. É aqui que nós estamos, é aqui que Deus quer que toda a humanidade chegue. Nessa visão, aonde João diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Aleluia! Nós estamos lá. Nós estamos lá. Israel está lá. O Irã está lá. Sim. Japão está lá. Brasil está lá. O fim da história não é destruição total, não, é adoração global. Esse é o fim da história. Então a missão tem um coração, graças a Deus por esse coração de Deus, que ele é inabalável, ele não muda. A missão tem um coração, e esse coração é que todos estejam diante do Cordeiro. Está escrito, Apocalipse 7, versículo 9. Glória a Deus. Agora, o alerta que o Senhor verdadeiramente quer dar para a igreja, para nós que somos aqueles que estamos orando, para nós que estamos aí intercedendo, porque essa é a missão da igreja: adorar a Deus, amar a Deus e interceder, orar, trazer, proclamar, decretar o reino, trazer o reino de Deus através da oração. Então, em tempos de tensão, né, o maior campo de batalha não é essa questão geopolítica, não. No reino espiritual, nesse momento de muita tensão, o maior campo de batalha é o nosso coração. Nosso coração. Então, por que é o nosso coração? Porque, irmãos, é muito fácil odiar. Olha, odiar é fácil. É facinho. É fácil a gente falar de povos. A gente engloba todo mundo num pacote só por causa de alguns, não é a maioria. E a gente range os dentes contra eles. Ainda mais na hora de orar. A gente peca, porque isso fere o coração de Deus. Então é muito fácil odiar, mas amar é dom divino, é coisa divina, é coisa de Deus. Nós precisamos distinguir amor humano do que amor de Deus. O amor humano, ele ama quem concorda com ele. Sim,
O amor humano, nós somos assim. Se você ficar discordando muito de mim e eu de você, você não vai me amar, nem eu vou te amar. Infelizmente, nós somos assim. Agora, o amor divino ama quem precisa de redenção. Olha, você não concorda comigo, mas eu sei que Deus te ama tanto e eu escolho amar você também. Então, a gente precisa escolher amar. Não confundir, né, a justiça com ódio. Romanos 12, 19. Não se vinguem, meus amados, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a intercessão, ela não é uma coisa que traz, assim, não é tributar, né? Não é tribunal. Não é tribunal, não é para a gente julgar. A intercessão não é também um lugar que a gente fica, não é uma torcida espiritual. Nós não fomos chamados para declarar sentença contra os povos, nós somos chamados para clamar por misericórdia. Quando a igreja começa a amaldiçoar uma nação, ela sai, né, dessa posição, do lugar onde foi chamada para ser embaixadora e entra na posição de juíza. E isso não nos pertence. Está falando aqui, né, na palavra do Senhor, olha, em Romanos 12, 19, não se vinguem, meus amados, mas deem lugar à ira de Deus. A ira de Deus. O A tá assim com acentozinho, né? A crasezinha para lá. A ira de Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Do Senhor, ao Senhor pertence a vingança. Então, quando esse não é o nosso lugar, isso não nos pertence. Deus, ele vê as pessoas. Lá em Ezequiel, ele não vê massa, né? Não é uma massa, uma mancha. Não, ele vê cada um. Ezequiel 18, 23 diz: acaso tenho eu algum prazer na morte dos ímpios? Declara o soberano Senhor. Ao contrário, não me alegro quando eles se desviam dos seus caminhos e vivem. Ao contrário, né? Deus está falando: acaso tenho algum prazer na morte dos ímpios? Declara o soberano Senhor. Ao contrário, não me alegro quando eles se desviam dos seus caminhos e vivem. Não há alegria no coração de Deus, mesmo quando um ímpio morre. A alegria no coração de Deus é se esse ímpio voltar os olhos para o Senhor. E nós precisamos orar para que mais ímpios voltem os olhos para o Senhor. Deus não trabalha, né, com um rótulo coletivo. Não, esse daqui não serve porque o ruim está vindo dele. Não. Ele trabalha com corações, né, individualmente. Ele sabe tratar cirurgicamente, individualmente, mesmo com um casal, mesmo quando é homem e mulher, quando é marido, né, esposa, que é uma só carne. O Senhor sabe certinho como tratar a cada um. Ele não vai castigar a mulher por causa do homem, nem castigar o homem por causa da mulher. Não. Não se engane com isso. Isso não acontece. Oh Deus, nós não podemos, né, amaldiçoar uma nação inteira por decisão de alguns que nem são a maioria. Isso é muito perigoso espiritualmente. Eu louvo a Deus. Eu estava ouvindo uma pastora muito preciosa para nós. E justamente ela estava falando disso. E eu louvo a Deus por isso, por essa visão que o Senhor, no domingo, já estava nos entregando. Glória a Deus. A palavra diz: amem os seus inimigos. Mateus 5,44 diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amar inimigos não é um sentimento natural, não é. É manifestação do caráter de Jesus em nós, através do Espírito Santo, através desse convencimento, dessa conscientização que ele traz para nós. Se o nosso coração endurecer, a nossa intercessão, a nossa oração perde a autoridade, perde a força, não tem poder, não vai funcionar. A guerra pode estar nas nações, mas não pode estar dentro de nós.
Dentro de nós tem que ser o príncipe da paz reinando. Você tem que cantar: Príncipe da paz, reina sobre mim. É, sobre nós, sobre a igreja, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu pai, minha mãe, meus filhos, sobre os meus vizinhos, a minha vizinhança, a minha cidade, sobre a minha nação, sobre aquela nação aonde o Senhor está colocando os olhos. Então a guerra pode estar nas nações, mas não pode estar dentro do intercessor. Aquele que ora não pode deixar que a guerra paralise ou que domine ele. Lá em Gênesis 12:3, você vê que nós só estamos trazendo, o Espírito está afirmando e reafirmando a cada dia as palavras que ele nos entregou já na primeira live. Em Gênesis 12:3, ele diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso aqui foi a promessa de Deus a Abraão. O plano de Deus sempre incluiu todos os povos. Todos os povos. Quando nós estamos aqui, né, se declaramos destruição total sobre um povo, nós saímos da lógica da promessa e nós entramos na lógica humana. E a ira humana não produz justiça de Deus. Olha que frase bonita, mas não fui eu que inventei. Está escrito em Tiago 1:20. A ira, né, a justiça de Deus não opera aonde tiver a ira humana aí. Não dá. Está escrito, gente. Então, é um momento de quebrantamento. É um momento que nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não gosto de orações que são assim. Olha, entenda já isso e foge disso você também. Eu fujo disso. Vocês, olha, se vocês me ouvirem orando assim, chega para mim e fala que eu estou em perigo, por favor. Mas essas orações que falam assim: ah, Senhor, se em algum momento pequei, ah, se em algum momento achei, ah, se em algum momento, não tem se em algum momento. Em todo momento que o nosso coração endureceu, em todo momento que nós confundimos o zelo com o ódio, em todo momento que nós deixamos o medo virar julgamento, nos perdoa. Começa aí, começa a deixar o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e começar a trabalhar. Ah, Senhor, purifica a nossa motivação. Nós não oramos, né? Não queremos orar movidos por ideologia. Nós não queremos ser movidos por racionalismo, nem nacionalismo. Nós não queremos ser racistas, não queremos fazer orações assim. Nós não queremos ser movidos por raiva, por ressentimento, não. Nós não queremos isso. Nós queremos orar movidos pelo que está no coração do Senhor. Nós temos que aprender a chegar diante de Deus e: ah, Senhor, se pecamos. Não, que se pecamos? Nós pecamos. Nós somos pecadores. Em todo momento que pecamos, em todo momento que entristecemos, perdoa-nos em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a chegar diante de Deus com o coração limpo. Quebrar mesmo o coração, quebrar mesmo, quebrantado. Dizer: Pai, em nome de Jesus, vem trazer arrependimento aonde tem dureza no nosso coração. Para que haja salvação em Israel, salvação no Irã, para que haja proteção sobre os inocentes, para que Deus vá e quebre, né? Envie os anjos dele, o poderoso Espírito Santo de Deus, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que os anjos de Deus possam ir em lugares aonde homens não chegam e possa quebrar os planos de violência, quebrar as hostes malignas, tudo aquilo que tiver armado, forjado para fazer o mal, que caia por terra em nome de Jesus.
Que o Senhor levante as igrejas nas nações com coragem, com amor. Então nós precisamos, para poder clamar, né, que o Espírito Santo de Deus possa visitar aqueles que estão com medo, porque tem gente dentro da igreja com medo, gente. Tem gente dentro da igreja com medo, apavorado com o que está por vir. Então nós precisamos orar, como igreja, né? Precisamos orar. Vamos orar nessa hora? Aleluia. Já vamos entrar na intercessão? Porque, aleluia, eu já mostrei o caminho e a gente sabe que quando chega aqui nós precisamos já chegar com o nosso coração quebrantado, porque para a gente não perder tempo, né? Mas fique atento nisso, cuidado, que esse é um momento que odiar é muito fácil. E amar é difícil. Nós fomos chamados para amar, para revelar o que está no coração de Deus. Deus é amor. E você precisa, toda vez que você for orar por nações e por povos, precisa se lembrar disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia! Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser ativados nessa hora no espiritual. Nós queremos, Senhor, que o teu coração, Senhor, flua na nossa vida e através de nós nessa hora em que vamos orar, Deus. Nesse momento, Senhor, de tanta instabilidade, tanto medo, tanta confusão, tanto caos, tantas guerras e rumores de guerra, Pai. Toda raiz de amargura que estiver no nosso coração seja arrancada agora, em nome de Jesus. Todo sentimento de vingança disfarçado, Senhor, encapuzado de justiça, seja removido agora, em nome de Jesus. Toda dureza escondida atrás, Deus, de argumentos, venha a ser quebradas agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com o teu fogo no nosso coração. Nós não queremos, Senhor, interceder com o coração contaminado. Nós queremos interceder com o coração de Jesus. Nós queremos que o sangue de Jesus purifique as nossas motivações nessa hora. Senhor, nos limpe e nos lava com o teu sangue nessa hora. Nessa hora, eu quero que você declare junto comigo, nessa oração, nós abençoamos Israel, nós abençoamos o Irã, abençoa sim, porque Deus ama. Nós abençoamos o Japão, nós abençoamos as nações da terra, nós não amaldiçoamos povos, não declaramos destruição sobre gerações, nós declaramos salvação, declaramos revelação de Jesus, declaramos que o Cordeiro, assim como está escrito lá em Apocalipse 7:9, ele receberá a recompensa do seu sofrimento, ele receberá os povos e as nações. Essa é a recompensa do sofrimento do Senhor. Em nome de Jesus, nós confrontamos nessa hora um espírito de medo que tenta se espalhar e se instalar, Senhor, pelas nações nos corações. A tua palavra diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, expulsa o medo. Que o teu amor nessa hora venha entrar nos lares, ó Deus, e tomar todos os lugares. Aonde estiverem os soldados em batalha, aonde estiver, Senhor, a liderança, aonde, Senhor, estiver famílias escondidas em abrigos, que o teu amor seja derramado nessa hora. Aonde houver pânico, Senhor, sopra da tua paz. Aonde, Senhor, estiver o ódio, sopra a convicção do teu amor. Aonde tiver toda cegueira, sopra a revelação, que as escamas dos olhos caiam e haja a revelação de quem tu és, Pai. Tu és o Deus de amor, tu és o Pai de amor.
Nós, Senhor, estamos sendo alinhados nessa hora com a visão final, a visão final, Senhor, que está em Apocalipse 7:9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós declaramos: nenhuma guerra frustrará o teu plano, nenhum conflito vai impedir a colheita, nenhuma tensão geopolítica vai cancelar a missão. A missão tem um coração e esse coração está vivo em nós, Pai, através do teu Espírito, o coração do Senhor. E se for preciso que o Senhor venha e quebre algo em nós para que nós amemos, para que nós sejamos batizados com um batismo de amor, vem e faz o teu querer, cumpre em nós o teu querer, seja feita a tua vontade, assim, Senhor, na terra, assim como ela é feita no céu. Nós entregamos diante do Senhor a nossa opinião, aquilo que nós achamos, entregamos nossas preferências políticas, entregamos nossas narrativas, nossas narrativas humanas, nosso blá blá blá. Nós escolhemos, Senhor, carregar o coração do Senhor. Se o mundo, Senhor, está aí se radicalizando, que a igreja se santifique, que a igreja busque santificação. Se o mundo quer divisão, que nós aprendemos, Senhor, possamos aprender nessa hora, nos ajoelhar diante de ti, buscar ser um contigo. Se o mundo grita guerra, que nós liberemos na intercessão a paz do Senhor. Oh Deus, nós declaramos nessa hora: a guerra não vai governar o meu coração, o medo não vai governar a minha fé, o ódio não vai governar a minha intercessão. Eu carrego o coração da missão, eu carrego o amor de Deus, eu carrego a mensagem da reconciliação. E enquanto houver fôlego em mim, eu vou falar, eu vou declarar que Deus ama até o fim. Deus ama até o fim. Deus ama as nações até o fim. Aleluia! Meu Deus, que coisa poderosa é essa! Meu Deus! Oh, Senhor, nós estamos diante de Ti como humanidade, Senhor, representando a humanidade. Nós não estamos aqui como juízes das nações, não como donos da verdade, Senhor, mas como filhos que precisam do teu coração. Nós precisamos, Senhor, orar o que está escrito no Salmo 51:10, Pai. Assim como o salmista orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Oh, Senhor, um espírito, um coração quebrantado e contrito, ao qual o Senhor não recusará, o Senhor não lançará fora. Cria em nós um coração puro. Se há medo, Senhor, vem remover. Se há endurecimento, se há não, Senhor, aonde estiver se alojando o medo, seja removido agora. Aonde, Senhor, tiver endurecimento, que o Senhor venha quebrar. E se aonde tiver, Senhor, indiferença, que o Senhor venha operar, agir, Senhor, trazer revelação e despertar. Que o teu Espírito Santo possa seguir nos ensinando a amar como Jesus amou. Que a missão não seja só um discurso na nossa vida, mas seja algo vivo, um testemunho do Senhor em nós, Pai, para que possamos revelar o teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, não é momento de fraquejar. Não é momento de esmorecer os joelhos. É momento de fortalecer, de marchar em direção àquilo que é a promessa de Deus para toda a terra. Não é hora de olhar só para nós. É hora de olhar para aquilo que Deus olha. E Deus olha as almas. Deus olha pessoas. Deus ama. É hora de revelar. Você foi chamado para fazer missões? Você foi chamado? Você ama missões? Então você tem que amar aquilo que Deus ama. Então a missão, ela não é provar que nós estamos certos. A missão é revelar que Deus ama. A missão tem um coração. E é o coração de Deus. O coração de Deus é a missão. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam
ser batizados com um batismo de amor pelos povos, pelas nações. E lembre-se que o amor lança fora todo o medo. Isso não pode ser instalado em você. As guerras podem estar no mundo, mas não pode estar dentro de um filho de Deus. Não. Dentro do Filho de Deus há amor e a paz estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Nós, hoje, nessa live, foi assim, diferente, eu sei, mas precisava ministrar essa palavra de encorajamento, de alinhamento para esse tempo que a gente está vivendo. E que aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxer ao seu coração, todas as orações que você for fazer nesses tempos, por todas as causas, mas principalmente pelas nações, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia! Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. E ele se fez carne.